Livro de número 80, Livro da Esperança, inspirado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicado em 1964, narrado por Adriana Facuri. Apresentação. Ao longo dos séculos, intelectuais e religiosos se debruçaram sobre as lições do Evangelho de Jesus, comentando-as de acordo com o contexto histórico, social e político em que viverão. No entanto, surgiu uma obra que soube interpretar o cristianismo em sua original pureza e simplicidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Publicado em 1864, o livro acrescenta as reconfortantes mensagens de espíritos superiores, em torno dos ensinos morais do Cristo, a análise lógica, profunda e clara do codificador do Espiritismo. Em homenagem aos 100 anos da obra espírita mais lida da história, completados em 1964, Emmanuel presenteia ao leitor com um estudo absolutamente excepcional. Em 90 capítulos, o Guia Espiritual de Francisco Cândido Xavier, principal continuador de Allan Kardec, comenta trechos comparados do Novo Testamento e do Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando que a mensagem cristã da esperança, à luz do Consolador prometido, permanece um livro aberto, em todas as épocas da humanidade. Leitor amigo, este livro, gravitando em torno de o Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem outro objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras de Cristo. Muitos homens doutos falaram delas, através do tempo, e alguns deles, de certo com a melhor intenção, alteraram-lhes, de algum modo, o sentido, para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las, em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que, hoje quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago da alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores, tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que ele vive para sempre, junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado, repete, indefinidamente, a mesma lição milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Amigo, compreende-nos as faltas e incorreções, sem privar-nos de auxílio. Companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas, nos dias de provação e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Peregrinos da evolução, que todos ainda somos, os que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos, com Allan Kardec, a explicação clara dos princípios evangélicos, que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum é órfão de consolação e ensinamento, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. É por isso, leitor amigo, que nos associando aos teus anseios de sublimação, que se nos irmanam na mesma trilha de necessidade e confiança, diante do primeiro centenário do Zero Evangelho segundo o Espiritismo, nós te rogamos permissão para nomear este livro despretensioso de servidor reconhecido, como sendo Livro da Esperança, Emmanuel, Uberaba, 18 de abril de 1964. Obrigado, Senhor. Há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo, no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te, de novo, a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos à infringência das trevas, pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações, nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfigurariam em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram,
quais âncoras de apoio, em caliginosas noites de tentação e desespero. Por aqueles que as consultaram, nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa. Pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência, nos momentos de angústia. Pelos que ouviram, junto delas, o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalarão os corações. Pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte. E por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus! No luminoso centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular, diante de ti, a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e, enlevados ante o livro sublime, que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Culto espírita. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, versículo 7. A presente citação e todas as demais colocadas neste livro, em seguida aos textos evangélicos, foram extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nota do autor espiritual. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhe os recursos no bem de todos com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós e toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento para que possamos servir na construção do mundo melhor.
Na presença do Cristo. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto, disse Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 18. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, versículo 9. A ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhes instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos e transformou prisões em penitenciárias e escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Analisou o desentendimento sistemático que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão que as aproxima na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam na terra de ontem. Articulam-se todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia estabilidade familiar e desorientaram-se abatidos à procura de pão. Foram despejados do teto, hipotecando a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo sinais aflitivos das culpas que resgatam, pedindo cooperação. Despediram-se dos que mais amavam no frio portal do túmulo e carregam os últimos sonhos da existência cadaverizados agora no esquife do próprio peito. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam à custa das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas à maneira de flores que a ventania quebrou, desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Companheiro da terra, quando entendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo, ou uma concha de sopa, aliviando os que choram,
estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor que derrama sublime da ciência de Deus. Na construção do futuro. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprenderem a verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, versículo 3. Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhes suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiantamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Perante o mundo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles se encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 111, versículo 2. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do Espírito, dilapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, conquanto chorasses, argamassavas com os teus vagidos
a alegria e a esperança dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos, para seres em casa o esteio da segurança. Alcançaste o verde refúgio da meninice e, embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Chegaste ao róseo distrito da juventude e, apesar da inexperiência em que se te exploravam todos os sonhos, os dirigentes de serviço na profissão que abraçaste contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. Constituíste o lar próprio e, não obstante tateasses os domínios da responsabilidade, em meio de flores e aspirações, espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Penetraste os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual e, se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem rogam-te bom ânimo. Doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que lhes acrescentes a coragem. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigais a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. No reino em construção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na terra vão para aí em expiação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 111, versículo 14. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada e costumas dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável e, sob a extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e, ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto dos linotipos, em hospitais e escritórios,
nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e expôs à convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Evolução e aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 4. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe à derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos, e o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impróprios da luz infinita estuantes no universo. À face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a quota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Ante o livre-arbítrio. Nada te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7.
Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 16. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Instituto de Tratamento. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 18. Atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito, rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel,
e brados de esperanças que se calam, de súbito, no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria que nos clareiam, pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos. Todavia trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam na terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiado no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. O remédio justo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 12. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te em indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas, como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa.
Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhe seja amputado este ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não suceda o pior. Perante o corpo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de a sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 26. Frequentemente atribuís ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e, por vezes, diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por desídia do próprio homem, olvidando, contudo, que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Miguel Ângelo plasmou obras-primas imortalizando o próprio nome, entretanto não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando-se ao grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Da prensa de Gutenberg às rotativas de hoje, ninguém compõe uma página sem que as mãos funcionem ativas. Do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, no planeta terrestre tudo efetivamente é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. E sem dúvida que pensamentos e planos sublimes ainda agora fulguram em torno dos homens com respeito à grandeza das civilizações do porvir. Contudo, essas ideias gloriosas estão para a realidade humana, assim como a sinfonia na pauta está para a música no instrumento. Do ponto de vista físico, é necessário que a inteligência lhes dê o curso necessário e a devida interpretação. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo.
O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Em louvor da alegria. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 21. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 25. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam, e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra, e possuís duas mãos por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem, e perdes horas inteiras de pranto inútil e senhorias dois pés à maneira de alavancas preciosas prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens através de cânticos jubilosos e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Nós e o mundo. Dai e ser-vos-á dado. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais a combate? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 26. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece.
Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência. É no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhes são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Na hora da tristeza, vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 27. Entraste na hora do desalento como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir em vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar e prossegue servindo a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas à caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo a esperar pelo tempo
que no instante oportuno a cada problema descortinará a solução. Lembra-te de que pode ser ainda hoje o raciocínio para os que dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcaram a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Cristãos sem Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 4. Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma, entretanto não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatutária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória invencível no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, serenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamoroso sistema de servidão. Piratas, dobrávamos insensatamente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele, em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nos revela, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração.
Espíritas, instruí-vos. Mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino, instruí-vos, este o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 5. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não os restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte, no entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento juvenil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais e, na maioria das circunstâncias, somos dos primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: Espíritas, instruí-vos.